E aí galera, tudo bem? Vamos aqui para aula 8. Se você tem acompanhado o projeto, você está vendo que a gente está seguindo uma gradação. Então hoje é só exercício de funções de linguagem. Se você assistiu a aula 7, beleza. Se não, veja a aula 7 e venha para cá, que começa agora. Pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de português, e vou aqui falar sobre funções da linguagem. E hoje é só exercício. Na aula passada a gente falou sobre as funções da linguagem. Função emotiva, apelativa, referencial, fática, metalinguística e poética. São funções que estão relacionadas ao elemento que fica em evidência quando se coloca, aí, no caso, um elemento da comunicação em evidência no texto que normalmente se sobrepõe a outros que podem estar ali presentes. E aí eu tenho aqui uma questão que é do Enem de 2017, que é a canção de Chico Buarque, e que diz o seguinte: na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função de linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico. Pessoal, subjetividade do eu lírico é função emotiva. Já marca aí, função emotiva. Se a função emotiva, valoriza o quê? A primeira pessoa. Então, marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em... Então, qual é a posição que ele coloca na música, da subjetividade dele, o ponto de vista dele, pessoal, diante das atrizes que ele admira? Como que ele marca essa admiração dele? Aparece, é intensificada. Então vejamos aqui na canção. As atrizes, naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Quer dizer, não me dava bola, não me dava atenção. Trocava a roupa na minha frente, ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada em novos pares, com um pé atrás, com um pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente, para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz, aí está generalizando, presentemente represente muito para mim. Então veja bem, ele não se importa se elas estão saindo com outros, tomando banho, nuas na frente dele. Por quê? Como ele diz aqui, na minha mente, ou seja, na minha imaginação, na minha cabeça, então é uma questão subjetiva, pessoal, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Ou seja, quando ele pede a intensidade dessa admiração está marcada, se você olhar bem, é a letra E. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim, porque é na minha mente, na minha imaginação, na minha cabeça. Então aqui, ó, tá, os últimos versos, os 4 últimos versos, deixam bem claro que é na minha mente, então na minha imaginação, na minha cabeça. Então isso, e ele usa presentemente, quer dizer, ele usa aqui um sufixo adverbial para poder justamente intensificar, para deixar mais forte essa marca. Então, ó, resposta dessa questão aqui, atendendo ao enunciado, letra E. E eu fui ao texto para mostrar como que isso se comprova. Agora, no texto 2, eu tenho o texto 1 e o texto 2. E aí, que é Fernando Pessoa, livro Desassossego. Fernando Pessoa, poeta português, poeta modernista português, muito conhecido pelos seus heterônimos. E aí, veja bem, a linguagem cumpre diferentes funções no processo comunicativo. Então, função o quê? As funções da linguagem. A função que predomina nos textos 1 e 2, veja bem, vamos lá. Fundamentaram-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas, ou seja, que têm conhecimento, põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Então está falando sobre o uso da língua, o uso da gramática normativa nas obras dos grandes escritores. Então os grandes escritores fazem uso da obra, da linguagem normativa, porque é isso que é chamado as classes ilustradas, ou seja, os literatos, os pensadores, os homens de informação, admiram. No texto 2, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrear.
As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporáveis. Olha a série de metáforas que ele faz aí das palavras, né? Ou seja, a palavra para ele não é algo inacessível. Ou seja, ele diz que as palavras são corpos tocáveis, ou seja, algo que eu posso tocar. São sereias que são vistas, ou seja, não é uma coisa da imaginação, uma coisa que não se vê. É uma sensualidade incorporável. E aí ele diz, talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse em nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento num delírio passivo de coisa movida. Pessoal, veja bem, nesse livro aqui, ele, como ele diz, né, ele gosta de palavrear. E aí, palavras que para ele seriam coisas mais acessíveis. E aí, ele vai estabelecer toda uma construção que passa muito por uma percepção individual, uma percepção dele. E aí, ele diz, a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 aí no caso, ele pede que você observe. Então, ó, destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. Ele não está falando de sonoridade em nenhum momento aqui, ele está falando de aliteração, assonância, que seria a marca aí. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, ou seja, a linguagem que é usada, o código que é utilizado para a construção do texto, seria a letra B. Então aí, ó, esse com o que se constrói a mensagem, está falando aí, no caso, como que essa mensagem é construída, o código que vai ser utilizado para construir essa mensagem. Então, tanto no texto 1 quanto no texto 2 aborda isso. Já na C, focaliza o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Não seria aí, no caso, quem. O quem aí, ele faz citações, referências, mas ele está o tempo todo falando do código da mensagem. Ele diz assim, orienta-se para quem, ou seja, ele não está colocando a mensagem aqui, ela não coloca em evidência o receptor. E enfatiza sobre o que versa a mensagem, ou seja, ele não está versando sobre o assunto aí no caso. Então, por isso que ficou letra B, a questão aí. Quem aí, no caso, leu o texto, eu me lembro que muita gente reclamou comigo, pô, eu não entendi nada que o cara estava falando. Ele estava falando sobre o código que é utilizado. No texto 1 ele fala da linguagem normativa. Na letra número 2, do texto 2, ele está falando como que a linguagem ela ajuda a construir o sentido no texto, como que a linguagem tem um peso. Então, ele está falando sobre isso aí. Então, ó, a letra B é a resposta dessa questão aí. E podemos ir para a terceira questão. Lajolo, do mundo da leitura para a leitura do mundo. Nesse texto, o autor apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem, ou seja, estou usando o código para explicar o próprio código. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto... Veja bem, eu sei que metalinguagem, eu vou estar usando o texto para falar do próprio texto. E aí diz, ler não é decifrar como um jogo de adivinhações o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Veja bem, onde que está a metalinguagem aqui? Eu estou lendo um texto que fala sobre a leitura. Letra D. Ela falou, ler não é decifrar. E aí ela começa a falar sobre a leitura. Então ela está discorrendo, está falando sobre o quê? Eu estou lendo sobre a leitura. Letra D. Não tem nem como analisar as outras aqui, porque se você analisar, ó, ressaltar a importância da intertextualidade.
ou seja, diálogo entre textos. Propor leituras diferentes das previsíveis. Aqui você está falando que seria uma questão de, se eu estou propondo leituras diferentes, eu estou dando uma visão pessoal. Então não é metalinguagem. Apresentar o ponto de vista da autora. Se eu apresento o ponto de vista da autora, é um ponto de vista em primeira pessoa, é função emotiva. Não é o que ele está pedindo. Focar a participação do leitor. Se eu focar no leitor, seria, no caso, que uma função apelativa. Então aí, ó, só pode, no caso, por isso, que é a letra D, que eu fiz a leitura sobre a leitura. Por isso, uma questão de 2016. Tem aí no caso 2015, nem 2015, Márcio Cotrim, língua portuguesa. Eu tenho vários livros desse cara, muito bom. E é uma questão de 2015 que diz o seguinte no enunciado. Nesse texto, o autor remonta as origens da expressão perder a tramontana. Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando a função referencial da linguagem, o autor busca, veja bem, a questão da tramontana, no caso aí, ele... Estou apertando a tecla errada, desculpa. A tramontana aqui, é uma expressão que quase ninguém usa, né? Mas ele aí, ó, é uma expressão e ele vai usar o código, a língua, para explicar uma expressão linguística. Por isso que é metalinguagem. Então, perder a tramontana, expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça. É perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, perder a tramontana significa deixar de ver a estrela polar, em italiano Stella Tramontana, situada do outro lado dos montes, que guiava os marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras. Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque para eles valia mais o céu estrelado que a terra. O sul era a região desconhecida, imprevista. Já o norte tinha como referência no firmamento um ponto luminoso conhecido como a estrela polar. Essa espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na linguagem deles, ela ficava tramontes, para além dos montes, os Alpes. Perdê-la de vista era perder a tramontana, perder o norte. No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso. Além de perder as estribeiras, perde a tramontana. Então o Márcio Cotrim é um cara que tem um trabalho muito legal, que ele pega expressões, palavras do nosso uso cotidiano e procura mostrar a origem da palavra, a origem da expressão e colocá-la no texto. Então, voltando, utiliza a função referencial da linguagem. O que o autor busca? Ele quer apresentar indícios subjetivos? Não, ele busca fatos. Ele busca fatos, informações, então não é subjetivo. Convencer o leitor a utilizar? Não, ele não está usando em nenhum momento a função que seria conativa. Expor dados reais do seu emprego? Sim, ele está dizendo, ele usa os fatos para dizer de como se usa e quando se usa. Explorar a dimensão estética? Não, não é essa função poética. Não é. Criticar sua origem conceitual? Se ele estivesse criticando, seria a função emotiva, porque estaria dando uma opinião. Então aí, ó, a letra C, ele está expondo dados reais do emprego perder a tramontana. Então a letra C é onde eu tenho metalinguagem. Por fim, eu tenho aqui a última questão aqui dessa aula, que é desabafo, que está aí na Veja, né? E aí o que acontece? Nos textos em geral é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois, pessoal, se a função é emotiva ou expressiva, já está me dizendo que eu estou usando a primeira pessoa. Então, o eu se sobrepõe a tudo. Não importa o que está sendo falado, porque o eu está em evidência. Então, a minha opinião, a minha ideia, o que eu acredito é que está em evidência. Então, vejamos. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira.
A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Então, independente dos fatos, o eu está se sobrepondo a tudo. Então, quando você vê que o discurso, aqui no caso, você pega a primeira, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Veja bem, eu não estou aqui sendo metalinguístico. Se eu estou olhando o próprio código, é metalinguístico. A atitude do enunciador sobrepõe aquilo que está sendo dito? Sim, o eu está se sobrepondo, então seria B. C, o interlocutor e o foco do enunciador na construção da mensagem? Não, se é o emotiva, não pode ser o interlocutor, porque o interlocutor é conativa, é apelativa, está fora. O referente, que é o contexto referencial, e o elemento que sobressai em detrimento aos outros. Cara, se é emotiva, não pode ser referencial. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Isso seria fático. Testar, manter, estabelecer uma comunicação, isso é fático. Não é o que está aqui. Então, só pode ser a letra B. Pessoal, na aula passada eu fiquei só na teoria. Nessa aula de hoje eu fiquei só falando com vocês sobre o que seria a aula em si, vamos assim dizer, de exercícios para colocar em prática a teoria da última aula. Então as duas aulas são complementares. Se você quiser saber mais coisa, entra lá no canal do Monteiro, que se você não está inscrito, se inscreve, por favor. Se inscreve na aula, conheça o canal, passei por ele, são mais de 300 vídeos, cara, mais de 300 vídeos. Pelo menos tem uns 100 vídeos aí que são voltados para o Enem. Então, entra lá, pesquisa, estuda, fala comigo, deixa pergunta e eu já falei, estabelecendo, se eu chegar a 100 aulas, 100 pessoas assistindo a aula, eu faço live no final do mês para atender a audiência do canal. Então me ajuda aí a ter essa audiência, 100 visualizações no mínimo, porque aí eu faço aula para poder tirar dúvidas suas, ao vivo, a cores, sem intermediários, ali no ato. Então, moçada, temos aí um projeto, esse projeto vai até janeiro e eu conto contigo, com a sua presença, para que a gente continue de vento e popa, te levando junto para a classificação, ou melhor, para a aprovação. Afinal, juntos somos mais fortes. Até a próxima e a gente se encontra.